A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. A sua família pode ser um jardim grinaldado de flores ou um deserto inóspito. Pode ser um reduto de alegria e felicidade ou pode ser uma arena de brigas e contendas. A escolha é sua. Dependendo da sua semeadura, você fará uma farta colheita. Se você plantar amizade, você colhe amor. Se você plantar contendas, você colhe amargura. Hoje nós vamos aprender como lidar com as crises dentro da família. E eu espero em Deus que esta mensagem seja uma bênção para a sua vida, uma bênção para a sua casa, uma bênção para a sua parentela. Chame os seus amigos e assista ao programa de hoje, porque há uma palavra de Deus para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença do reverendo Eudes Coelho, pastor jubilado da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, em São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre exemplo, e o senhor tem sido um exemplo no seio da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Seja bem-vindo aqui no Verdade e Vida, reverendo Eudes. Obrigado, Daniel. Obrigado. Espero que suas palavras correspondam à realidade. Por que a Igreja precisa de exemplos nos dias atuais, reverendo Eudes? Bem, a Igreja sempre precisou de exemplos, mas nos dias atuais muito mais, porque estamos perdendo referenciais de vida, referenciais de comportamento. E mais do que nunca a Igreja está vivendo uma sociedade materializada, onde todas as coisas são relativizadas, não há mais absoluto, nem Deus é absoluto, a misericórdia de Deus, o poder de Deus. Então, a Igreja, nos dias que nós vivemos, mais do que nunca, repito, ela precisa de modelos, de referenciais. O ministro, eu acho que precisa ser um referencial ainda maior. E quais as qualidades básicas para um ministro? Eu faço essa pergunta porque, recentemente, antes e depois do nosso programa, apareceu uma propaganda de um seminário onde aquele que fazia, para mim aquilo era um comercial, falava acerca de que um ministro se formava por correspondência em 90 dias e que aquele ministro ia fazer a igreja dele crescer de 50 para 500 membros. Quais as características básicas de um ministro da palavra de Deus, de um pastor verdadeiro? Bom, primeiro não é dessa escola, não é. Posso falar dos ministros presbiterianos que só ingressam no seminário, via de regra, depois de 18 anos de idade, com o segundo ciclo completo, segundo grau completo. Se submetem a um vestibular, hoje unificado, no Brasil inteiro, e levam 4 anos, se for o curso diurno, ou 5 anos, se for o curso noturno, para então receber o título de bacharel em teologia. Não significa que é pastor. Porque quem faz o pastor, na realidade, é Deus no campo, na seara. Mas ele sai com um instrumental básico para manusear a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e transmitir para a coletividade aquilo que ele adquiriu. Então, isso leva, pelo menos aí, no meu cálculo, 5, 10, leva uns 14 anos para você ter uma pessoa preparada para o ministério. Por que um bom exemplo vale mais do que até mesmo do que uma pregação, do que um ensino? É a mesma forma que uma imagem, uma fotografia vale mais do que 1000 palavras. Via de regra, nós copiamos desde a infância aquilo que vemos e não aquilo que ouvimos. Então, o exemplo pessoal, ele contagia muito melhor e mais forte do que o simples blá, blá, blá. Por exemplo, eu posso subir ao púlpito e ficar falando durante 1 hora, mas ao descer do púlpito, a minha vida não corresponde ao meu blá, blá, blá. Há uma discrepância infeliz
entre alguns pregadores, não posso mencionar ninguém, mas generalizando também, entre aquilo que ele fala e aquilo que ele vive. Então, eu posso falar de família no púlpito, como uma família deve ser criada, conduzida, os filhos orientados, mas como é que eu conduzo a minha família, a minha casa? No meu caso, por exemplo, eu tenho 5 filhos. Pela graça de Deus, criei os 5 filhos, todos estão formados, todos estão casados, hoje estou acompanhando o crescimento de 12 netos, e graças a Deus, todos na igreja, espontaneamente, porque creem no Jesus que eu creio. Amam e esperam o Jesus que eu amo e espero. E por que a nossa atitude, os amigos telespectadores estão querendo saber, por que a nossa atitude tem que ser a mesma atitude de Cristo? É o modelo principal, né? O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o nosso modelo principal é a pessoa santa, sagrada do Senhor Jesus Cristo. É um esforço que nós vamos fazer, porque ser igual a Jesus não é fácil. Ser puro, ser perfeito. Mas na nossa fragilidade, na nossa limitação humana, nós temos que nos aproximarmos mais e mais de Cristo. Pisar onde Ele pisou. Falar como Ele falou. Viver como Ele viveu. Viver em santidade de vida. Reverendo, muito obrigado pela sua presença aqui no Verdade e Vida. E gostaria de encerrar a nossa entrevista, antes de ouvirmos essa mensagem musical, que o senhor desse uma mensagem aos nossos amigos telespectadores que agora nos ouvem. Com prazer. A pessoa que eu respeitei durante muitos anos era um engenheiro, arquiteto e também pastor, chamado Diniz Prado de Azambuja Neto. Hoje está na glória com o Senhor. Mas ele tinha uma frase que era um trocadilho abençoado e abençoador. Ele dizia, a tua vida com Cristo é uma vitória constante, não obstante as aparentes derrotas. Mas a tua vida sem Cristo é uma derrota constante, não obstante as aparentes vitórias. Escolha. Muito obrigado, reverendo. Ouçamos essa música. E logo após a mensagem da Palavra de Deus, com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em coração. Andas triste, carregado de pesares e de dor. Ah, Jesus, eterno amigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração. E por seu amor tão terno, mas terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, isso prova nos mostrou, quando para resgatar-nos Ele humilde se encarnou.
derramou precioso sangue para nos purificar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Gozo em vida e no futuro podemos alcançar. Eu estou muito feliz pelo privilégio de, mais uma vez, conversar com você e com sua família. E hoje eu vou tratar de um assunto da mais alta importância para você, para sua casa, para sua parentela. Eu quero conversar com você hoje sobre como lidar com conflitos dentro da família. A família é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, é um refúgio, é um abrigo, é um oásis no deserto. É um jardim engrinaldado de flores no meio de um espinheiro. A família é uma das mais expressivas e agradáveis dádivas do eterno para a nossa felicidade. Porém, a família pode ser também o palco das mais intensas tensões, a arena das brigas mais aguerridas, o deserto mais inóspito, o lugar mais difícil de se viver e de se conviver. A Bíblia, a palavra de Deus, não oculta o fato de que a família muitas vezes tem sido o palco das dores mais agudas, dos sofrimentos mais desesperadores, das situações mais constrangedoras. Por exemplo, a Bíblia fala da tensão que existiu entre Caim e Abel, a inveja de Caim, a ira de Caim, a indisposição de Caim de se arrepender, o plano maquiavélico de Caim de trair seu irmão, de chamá-lo para um local onde ele não pudesse oferecer resistência, onde maquina, planeja e executa o assassinato do seu irmão, e depois tenta se eximir de culpa. A Bíblia fala, por exemplo, da tensão que existiu entre Ismael e Isaque, ainda muito crianças. A Bíblia não oculta, por exemplo, a ferida aberta no coração de Esaú e Jacó, talvez por inabilidade de seus pais. Esses moços cresceram como rivais, não como amigos, tendo o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo lar, recebendo instruções positivas, mas não se criaram como amigos. Muitas vezes, dentro da família, há inveja, há ódio, há disputa, há preferências. E estas coisas, existindo dentro do lar, vai gerando conflitos, tensões, mágoas, ressentimentos, dores, frustrações, complexos. E muitas vezes isso amarga a vida. Isso torna o lar um ambiente pesado, um lugar onde as pessoas não querem voltar, porque se transforma numa arena de disputas, de brigas, de querelas, de azedumes, de amarguras e de ressentimentos. Mas a Bíblia prossegue. A Bíblia fala, por exemplo, da família de Jacó, de como os irmãos de José tinham inveja dele, odiaram a ele, por inabilidade de Jacó, por ter preferência por José, em detrimento dos outros filhos. Isso desemboca numa atitude desumana dos irmãos de José, jogando-o numa cova, arrancando-o daí, o vendendo como mercadoria barata para o Egito, e guardando uma mentira durante mais de 20 anos, botando uma máscara de hipocrisia e vivendo uma farsa, porque a crise na família não tinha sido superada nem sido resolvida. A Bíblia fala, por exemplo, da família de Moisés, Arão e Miriam, 3 irmãos, líderes do povo de Deus, mas que num dado momento da caminhada
Arão e Miriam se voltam contra Moisés, se voltam contra a liderança daquele homem que o próprio Deus havia constituído como líder daquele povo na caminhada do deserto. A Bíblia fala, por exemplo, da crise, da tensão que existiu entre os filhos de Davi, como Absalão vai odiar Aminon e vai tramar o seu assassinato, porque Aminon, por sua vez, tinha abusado da sua irmã Tamar. E essa situação transforma a casa de Davi, o lar de Davi, num palco de sangue, numa arena de brigas, num lugar de revanchismo, de vingança, de orquestração, de assassinato. A família, tantas vezes, tem sido palco das cenas mais vergonhosas e mais tristes da história. Eu quero agora voltar com você um pouco à história de Caim e Abel. A Bíblia diz que Adão e Eva, depois que caíram em pecado, eles começaram então a ter filhos e tiveram Caim e depois tiveram Abel. A Bíblia diz que Caim era lavrador e que Abel era pastor de ovelhas e que num determinado dia ambos trouxeram oferta para Deus. Caim trouxe dos frutos da terra e Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Diz a Bíblia que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas que Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Pelo que Caim ficou extremamente irado e descaiu o seu semblante. Então Deus o exorta: ô Caim, se você proceder corretamente, não é certo que você vai ser aceito. Mas se você não corrigir a sua conduta, o pecado jaz à porta e cabe a você dominá-lo. E diz a Bíblia que Caim, em vez de mudar de conduta, de se arrepender do seu pecado, de mudar o seu coração, de ter uma nova postura e uma nova atitude, ele bota uma máscara de frieza, de indiferença, de amargura, de ressentimento, mas por fora ele não demonstra isso. E ele chama o seu irmão Abel para o campo, como que se fosse um grande amigo. E quando ele chega lá, ele trai o seu irmão, ele mata o seu irmão, e ele esconde esse pecado. É Deus então que o aborda e disse: Caim, onde está o teu irmão Abel? E ele responde com hipocrisia e frieza: eu não sei. Porventura sou eu guardador do meu irmão? E Deus responde para ele: Caim, o sangue de Abel clama a mim desde a terra. Serás maldito a partir de agora, Caim. E diz a Bíblia que Caim começa a ter medo não do pecado e aborrecer não o pecado, mas as consequências do pecado, não demonstrando qualquer gesto de arrependimento. Note você, os passos que são dados dentro de uma família. Tudo às vezes pode começar numa inveja com coisas santas e espirituais. O Caim inveja o seu irmão Abel em vez de imitar o seu irmão Abel. O Caim olha para o seu irmão Abel como um rival e não como alguém a quem ele podia imitar para crescer na vida espiritual. Ele não quer aprender com Abel, ele quer eliminar Abel. Ele vê o seu irmão como um perigo e uma ameaça para ele. E quantas vezes dentro da família hoje ainda existe mágoa, irmão contra irmão, irmã contra irmã. A família se transforma num palco, numa arena de briga, de contenda, de malquerença, de maledicência. E eu quero dizer para você que este não precisa ser o cenário da sua vida e nem da sua família. Porque Caim não mudou a sua conduta, porque ele não aceitou a repreensão divina, porque ele não foi humilde o suficiente para rever a sua vida, para examinar o seu coração, para reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus erros. Em vez de recuar na prática do pecado, ele avança, e avança com hipocrisia. Ele chega ao ponto de assassinar o seu próprio irmão. E esse fato, em vez de trazer ao seu coração arrependimento, quebrantamento, ele, ao contrário, blinda o seu coração com desculpas. Ele cauteriza a sua consciência e ele não quer assumir a sua culpa e a sua responsabilidade e admitir o seu erro. O resultado
é que toda a descendência de Caim segue a mesma trilha, segue o mesmo caminho, e chega a um ponto em que Deus não aceita mais a maldade que havia se espalhado sobre a terra como fruto deste pecado. E Deus então toma uma decisão de eliminar da terra aquela geração. E Deus manda um dilúvio. E a Bíblia diz que somente uma família, a família de Noé, se salva daquela grande catástrofe natural que o próprio Deus enviara como juízo para o pecado de uma família que multiplicou-se, mas não mudou a sua conduta. Eu quero dizer para você que não é este o propósito de Deus para a sua família. Não é esse o projeto de Deus para a sua casa. Deus quer que você tenha uma família unida. Deus quer que você tenha uma família feliz. Deus quer que a sua família seja um lugar de comunhão. Deus quer fazer do seu lar um ambiente de refúgio. Você pode ter na sua casa o lugar mais gostoso de viver neste planeta. Mas você precisa semear amizade, semear amor, semear compreensão. Você tem que ter a atitude de abençoar a sua casa, de respeitar o seu pai, de respeitar sua mãe, de respeitar os seus irmãos. Você precisa ter a atitude, pai e mãe, de amar os seus filhos, de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. A Bíblia diz que os seus filhos são herança de Deus. E você precisa valorizar esta herança de Deus, ter tempo para os seus filhos, cuidar deles como uma joia preciosa que Deus confiou às suas mãos, para que você tenha o seu coração convertido aos seus filhos e os seus filhos possam ter um coração convertido a você, pai e mãe. É preciso que o nosso lar seja um lugar de vida, um lugar de comunicação, um lugar de alegria, um lugar de celebração, um lugar onde nós choramos juntos e nós celebramos juntos, um lugar onde nós possamos buscar abrigo um com o outro, sermos aliviadores de tensões. Nós precisamos investir na família. Deixa eu lhe dizer, se a sua família não estiver bem, você não estará bem na igreja, você não estará bem na sua faculdade, na sua escola, você não estará bem lá na sua profissão, no seu trabalho. Se você não estiver bem dentro da sua casa, o mundo inteiro parece que estará desabando sobre a sua cabeça. Talvez você opte por mudar de família, talvez você vá para um segundo casamento, talvez você abandone a sua casa, mas essa não é a solução. Não se foge dos problemas, enfrenta-se os problemas, resolve-se os problemas. Recentemente, publicou-se uma matéria no Brasil em que o índice de divórcio, por exemplo, nas últimas décadas, cresceu 200% no Brasil. De cada 100 casamentos, 25 deles acabam pelo divórcio. Não é essa a saída, não é essa a solução. Os problemas existem para serem trabalhados, enfrentados com responsabilidade, com coerência, com humildade, com amor. Você pode investir na sua família, porque você certamente terá o melhor dos retornos. Você terá certamente uma família estribada na rocha que é Jesus. Você terá uma família regada pelo oxigênio do amor. Você terá uma família que será como um jardim grinaldado de flores, onde você terá na sua família um pomar, onde você desfrutará dos frutos sazonados e doces da comunhão, da amizade, da alegria e da bênção do amor. Como é que está a sua família? Qual é o ambiente da sua família? Como é que está o ambiente dentro da sua casa? Como é que está a comunicação com a sua mulher, com o seu marido? Como é que está a comunicação com seus pais, com seus filhos? Como é que vocês se relacionam como irmãos dentro da sua casa, dentro da sua família, no meio da sua parentela? Eu espero, em nome de Jesus, que você invista na sua família, que você ame a sua família, que você não desista da sua família, que você invista o melhor do seu tempo, do seu dinheiro, do seu coração, da sua atenção na sua família, porque Deus quer fazer de você um instrumento de bênção para a sua casa e para a sua família, e que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe profundamente a sua vida.
hoje, neste momento, faça um propósito diante de Deus, de dar prioridade em buscar a Deus e depois de dar prioridade à sua família, para que ela seja uma família feliz, bem-aventurada, santa, piedosa, comprometida com a palavra de Deus, comprometida com a oração, comprometida com a igreja, uma família segundo o coração de Deus. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lidando com conflitos na família. Esse foi o tema da mensagem que o reverendo Hernandes acabou de pregar, onde tratou da delicada e dolorosa relação que cultivamos dentro de nossos lares. A família é uma dádiva de Deus e depende da dedicação, do amor, da amizade, do respeito e da compreensão entre os seus membros. Não deixe que a mágoa e os ressentimentos atinjam você e seus familiares. Assim como nas histórias que a Bíblia nos conta e nos revela de Caim e Abel, Ismael e Isaac, Jacó e Esaú, José e seus irmãos, faça diferente. Valorize sua família e transforme-a em um local de celebração, num jardim de belas flores, num abrigo e num refúgio do amor de Deus. Se você deseja adquirir a mensagem de hoje com o tema Lidando com os Conflitos na Família, tanto em DVD como em CD, ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre ali na nossa loja virtual e adquira essa ou qualquer uma das mais de 140 mensagens que aqui já foram pregadas no programa Verdade e Vida. Também pelo nosso site você pode tornar o Verdade e Vida nesse ano de 2009 autossustentável. Clicando em Faça sua doação, você faz ali o seu cadastro, imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou ainda, você pode diretamente fazer o seu depósito no Banco do Brasil na conta 7000, dígito 9, na agência 4442, dígito 3. Visite a Igreja Presbiteriana do Brasil nesse domingo, mais próxima da sua casa. Escola dominical, sempre começando às 9 horas, 9h30, com classes para crianças, jovens, adolescentes, para todas as idades. Culto matutino também começando aí por 9 horas. E culto vespertino, sempre 18 ou 19 horas, a depender da igreja. Diga ao pastor que você quer crescer mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos agora diariamente, sempre às 8 horas, pela TV Alphaville, para aqui a cidade de São Paulo. Também o programa Verdade e Vida tem sido reapresentado todos os domingos pela VTV para toda a região de Campinas e para o estado de Goiás, das 6h30 às 7 horas, sempre aos domingos. Como também todo o estado de Santa Catarina recebe as imagens do programa Verdade e Vida pela TV Lages, todos os domingos das 7 às 7h30 para todo o estado de Santa Catarina. Também pela Rede Super, todos os sábados, das 17 às 17h30. Até o próximo programa, nesse mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida, a palavra de Cristo para uma vida melhor. Você já pode adquirir os 3 novos DVDs da série especial Verdade e Vida. Cada volume contém 4 mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes, selecionadas do programa Verdade e Vida. São mensagens inspiradas para trazer uma renovação de fé e esperança à sua vida e de sua família. São assuntos variados para você usar na sua igreja e emprestar aos amigos. Ligue agora e adquira os DVDs especiais Verdade e Vida por um preço especial. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.